Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da terceira semana do tempo comum. E a palavra de Deus nos pega pela mão com muita verdade, com muita misericórdia. A palavra não faz conta de que o pecado não existe, mas também ela não deixa a gente afundar no desânimo. Hoje as Sagradas Escrituras nos mostram duas forças em ação. A força do pecado, que começa pequeno e vai crescendo, e a força do reino de Deus, que começa pequeno e também cresce, mas para curar, levantar e transformar. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirado do segundo livro de Samuel, no capítulo 11, vemos aqui a figura do rei Davi. Davi, num momento triste da sua história. Davi era um homem escolhido, com uma missão bonita, mas que acabou se perdendo. Se descuidou por dentro. E aqui está uma catequese muito simples. Quando o coração se afasta de Deus, a gente começa a perder o rumo. Davi se deixa levar pelo desejo, comete adultério com Betsabé e depois tenta encobrir o erro. Ele chama Urias, marido dela, tentando arrumar a situação. Mas Urias, com uma consciência reta, não aceita ir para casa enquanto seus companheiros estão na guerra. Aí Davi, em vez de parar e reconhecer o seu pecado, acaba afundando cada vez mais. Manda Urias para a linha de frente e o entrega à morte. Percebamos, queridos irmãos, queridas irmãs, como que a força do pecado funciona. Ele promete esconder, mas vai cobrando de nós cada vez mais. Promete resolver, mas vai destruindo o ser humano cada vez mais. Promete prazer e controle, mas termina com mentira e violência.
A Bíblia conta isso sem maquiagem para nos ensinar que ninguém deve brincar com o mal. Porque a queda, queridos irmãos, não costuma acontecer de uma única vez. Ela vai se formando no silêncio, na desculpa, não, é só essa vez, no coração que vai endurecendo. E isso não é para apontar o dedo para Davi, como se nós fôssemos melhores do que ele, porque não somos. É para a gente vigiar o nosso próprio coração. Hoje também acontece assim. Uma conversa fora da hora, uma mensagem escondida no WhatsApp, um hábito que nós alimentamos, uma inveja que não cortamos, uma fofoca que nós vamos repetindo, uma raiva que a gente guarda com carinho, e quando vê, já estamos longe. A leitura de hoje é um chamado à sinceridade. Deus não se escandaliza com a nossa verdade, mas se escandaliza com o pecado quando cresce, quando a gente esconde. Sempre digo isso nas minhas homilias. Deus, ele não se escandaliza com o nosso pecado, porque ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos humanos, que nós erramos, que nós tropeçamos, desde eu que sou padre, quanto vocês que são leigos e leigas. O que Deus espera de nós é a verdade, é a coragem de chegar diante dele e confessar o nosso pecado, aquilo que nós somos. Por isso, queridos irmãos, o caminho de volta é luz. Confessar, pedir perdão, reparar quando for possível, cortar na raiz as ocasiões, recomeçar com humildade. E aí entramos no Evangelho, tirado do livro de São Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34, que vem como um remédio para nós. Jesus aqui fala do reino como uma semente lançada na terra. E o agricultor semeia, depois dorme, acorda, e a semente vai crescendo sem ele saber como isso acontece. E o que Jesus está dizendo com essa parábola para nós? Que Deus está agindo, mesmo quando nós não enxergamos. Que a graça trabalha por dentro de nós. Que a conversão não é algo mágico, algo de uma hora para outra, mas é um crescimento real, dia após dia. E depois Jesus fala do grão de mostarda. É tão pequeno, mas que vive uma planta grande, capaz de dar abrigo. Isso é uma palavra de esperança para nós e para quem se sente fraco. Deus não precisa de grandes começos. Ele precisa do teu sim hoje, pequeno, sincero. Um passo de verdade a cada dia. Uma decisão de cortar aquilo que te derruba. Um tempo de oração. Uma retomada da leitura da palavra de Deus, do Evangelho de cada dia. Uma confissão bem feita. Um gesto de reconciliação. Parece para nós algo pequeno, como um grão de mostarda, mas é aí que o reino começa a crescer. Vejamos como a primeira leitura e o Evangelho, eles se ligam. O pecado também é uma semente, que se a gente rega com desculpas, ele vai virando uma tragédia. Mas o reino de Deus é outra semente, que a gente acolhe com fé e perseverança, e que pode virar cura e fruto. O pecado, queridos irmãos, tenta ocupar o coração
e fazer dele um lugar escuro. O reino entra devagar e faz do coração uma terra boa. E aqui está o anúncio central, o querigma. Jesus não veio para homens e mulheres perfeitos. Ele veio para te salvar. Veio para te levantar. Veio para te perdoar e para recriar você por dentro. Onde o pecado aumentou, Deus pode fazer a graça transbordar. Não para você continuar errando, mas para a gente poder recomeçar com um coração novo e sincero. Padre Márcio, mas isso quer dizer então que se eu buscar o sacramento da penitência, eu começar um caminho de conversão, isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Jesus não está dizendo isso. Pecar, nós vamos pecar até o último dia da nossa vida. O importante é nunca ficar prostrado. O importante é ter a coragem e a humildade de levantar, buscar o sacramento da penitência, pedir perdão, firmar no coração o desejo de querer recomeçar, de querer trilhar os caminhos do Senhor, fazer o que tiver ao seu alcance para que você possa alcançar isso, mas sempre contando com a graça de Deus. Porque se não for a graça dele, a nossa vontade é vã. A gente não consegue nada. Então é a graça dele que nos impulsiona. A gente ser fiel, a gente lutar a cada dia, a gente buscar fazer o certo e o verdadeiro a cada dia, né? Então, queridos irmãos, nós vivemos hoje num mundo de tanta pressa, de aparência, de esconderijos fáceis, de tentações constantes. Muita gente que a gente encontra cansada, ferida, confusa e que acaba procurando alívio em coisas que não curam. A palavra, ela hoje nos devolve o caminho. Não negocie com o pecado. Não alimenta aquilo que te destrói. Volte para Deus com confiança e tenha paciência com o processo. O reino cresce no tempo de Deus, não na hora que a gente quer. Quem caminha com Jesus Cristo vai sendo transformado pouco a pouco. Muda o jeito de olhar, muda o jeito de falar, muda o jeito de reagir, muda o jeito de escolher. E é isso que é muito próprio da espiritualidade da unidade. A graça que cresce em nós vira amor concreto. A gente começa a gerar unidade em casa, no trabalho, na comunidade. Começa a cortar aquilo que divide, a curar aquilo que machuca, a escolher o amor como o primeiro passo. E queridos irmãos, querida irmã, gosto muito de um santo, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. Santo Inácio de Loyola escreveu um livrinho pequenininho, marronzinho, chamado Exercícios Espirituais Inacianos. E Santo Inácio, ele diz assim, que o mal, ele é uma força que ele nos ronda. O mal, ele se faz presente. Como o bem se faz presente, o mal também se faz presente, tentando nos derrubar. Então, quando a gente está vivendo uma vida muito desregrada, aonde o vício domina a nossa vida e a gente não consegue ter forças para lutar contra, independente do vício que você tem, a dificuldade que você tem, o mal, ele age em você assim, de forma também escancarada. Não, faz isso mesmo, te dá prazer, faz. Não pensa nas consequências não. E aí você vai fazendo, se atolando cada vez mais na lama. Quando você consegue dar um passo, de você não se deixar cair mais tão facilmente, aonde você busca um caminho de conversão. Resolvi,
Vou buscar participar da missa todo domingo, me alimentar da escuta da palavra, do alimento da Eucaristia. Vou buscar constantemente participar do sacramento da reconciliação, da confissão, preparar bem a minha confissão, abrir o meu coração para o Padre, buscar a absolvição dos meus pecados. Vou buscar fazer a minha parte também para que eu evite as situações de pecado na minha vida. Eu sei aonde o meu calcanhar aperta mais, então eu sei o que eu preciso evitar para cair nesses pecados. Então, quando eu começo a dar passos, o mal também é inteligente. Santo Inácio, ele diz assim: então o mal, ele se disfarça de anjo de luz, porque ele sabe que se ele te atacar diretamente, você não vai cair mais. Então ele se disfarça de anjo de luz. Aí você está fazendo um caminho, uma trilha de conversão. Aí exatamente naquela semana, você trabalhou a semana toda, você está cansado, chegou tarde em casa, domingo é o único dia que você tem para descansar. Aí você acorda até de manhã, aí você pensa assim: hoje eu não vou na missa não, eu vou ficar em casa hoje. E vem aquela voz interior no seu coração que diz assim: isso mesmo, aproveita, descansa. Você está cansado, você merece, você trabalhou a semana toda. Descansar é algo ruim, gente? Não. Só que, se eu começo toda vez a arrumar desculpa para deixar de rezar, de participar na Santa Missa, aos poucos eu vou me afastando daquele caminho que eu me propus traçar. E quando eu vejo, eu já estou de novo naquele primeiro jeito que eu era antes, caindo facilmente nos meus vícios. Porque eu já não me alimento mais, eu já não busco mais uma vida de oração, eu já não busco discernir mais. Então o mal, ele se disfarça de anjo de luz, como diz Santo Inácio de Loyola. Não vai na missa hoje não. Vai com a sua família lá visitar sua mãe lá em outro lugar. É ruim visitar a mãe? É ruim sair para passear com a família? Não, é bom. Só que se você começa a deixar as coisas de Deus, aos poucos você começa a se afastar de Deus. Daqui a pouco você está abrindo espaço de novo no seu coração, na sua vida, para que o mal domine o seu coração e a sua vida. Quer ir visitar a família? Tranquilo, acorda cedo, vai na missa, depois você vai passear. Acorda cedo, vai rezar, tira 15 minutinhos, vai rezar. Depois você faz aquilo que você tem que fazer. Então, queridos irmãos, o mal, ele se disfarça de anjo de luz. Algo que aparentemente, sutilmente não é ruim, mas que se a gente começa aos poucos abrindo mão, daqui a pouco nós estamos longe de Deus, longe da vivência da fé, longe de um caminho de conversão. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui também entra uma ponte com o sacramento da Eucaristia. Hoje no altar nós vamos receber um prêmio, não porque nós somos fortes, porque somos bons. Nós vamos receber o próprio Cristo na Eucaristia, porque Ele é a força de Deus para a nossa fraqueza. Na liturgia da palavra que nós estamos terminando agora na Santa Missa, ela nos ilumina e nos chama à verdade através das leituras que nós ouvimos. A liturgia da eucarística que nós vamos iniciar, Jesus se entrega por nós para nos dar um coração novo. A comunhão é Deus plantando o seu reino dentro de nós. Eu te alimento para que você possa recomeçar. Eu te sustento para que você não desista na caminhada. Eu te fortaleço para que você possa produzir frutos. Então, queridos irmãos, peçamos nesta Santa Missa uma graça muito simples, mas que é forte.
Senhor, não deixa o meu coração se acostumar com o pecado. Dá-me a humildade para que eu possa reconhecer, coragem para que eu possa mudar e perseverança para que eu possa recomeçar sempre. Planta em mim a tua semente, faz crescer dentro de mim o teu reino e faz de mim um abrigo para os outros. Alguém que leva a paz, alguém que leva a luz, alguém que constrói comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.